Olá, muito boa noite para você, muito obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo ao JL2 desta sexta-feira, dia 3 de janeiro. Veja agora as principais notícias do nosso estado. O registro de uma morte por Covid-19 em Belém acende o alerta para os baixos índices de vacinação contra as doenças respiratórias. Um homem morre vítima de uma descarga elétrica em Baião, no nordeste do estado. Em Castanhal, moradores reclamam da irregularidade na coleta de lixo da cidade. E no esporte, Capitão Poço e Puna não começam nada bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, aqui no JL2. Falhas na coleta do lixo doméstico em Castanhal, na região metropolitana de Belém, têm causado sérios problemas aos moradores. A situação tem sido registrada em vários bairros. As sacolas penduradas no poste e também espalhadas pela rua mostram que a coleta de resíduos não está acontecendo. A gente está passando uma situação difícil, porque isso tem atraído muita mosca, né, muito mau cheiro, e os animais, né, que vêm aqui. E só tem essa pouca quantidade de lixo aqui, porque nós pagamos aqui para um rapaz, para ele levar o lixo aqui dos moradores, né? Porque senão o porte ia cair de tanto lixo, né, pendurado aí. Os endereços mudam, mas o cenário em vários pontos de Castanhal continua o mesmo. Lixo acumulado na frente das casas, aguardando os carros coletores. De acordo com os moradores, em alguns bairros, a coleta de lixo doméstico parou de funcionar antes mesmo do Natal. Em outras comunidades, os resíduos sólidos estão acumulados há mais de 15 dias. O motivo da suspensão do serviço seria o atraso no pagamento das empresas terceirizadas que atuavam na coleta de lixo. Até mesmo dentro da área anexa da Secretaria de Obras do município, tem lixo doméstico e entulho acumulado. No mesmo local, um cemitério de carros coletores de lixo que foram abandonados mostra bem a situação da limpeza pública do município. A nova gestão diz que o recolhimento do lixo doméstico é uma das prioridades nos primeiros dias de governo. Castanhal precisa aí de aproximadamente 30, 35 veículos todo dia para fazer essa retirada dos resíduos domésticos. Então, nós estamos imbuídos e empenhados em dar uma solução de imediato para que todos esses veículos voltem a trabalhar manhã e tarde, para que a gente regularize essa questão do resíduo. Segundo a Prefeitura, cerca de 200 toneladas de resíduos são recolhidas por dia. A coleta era feita por caçambas e caminhões alugados para o município. Enquanto o problema não é resolvido, os moradores contabilizam as consequências. A organização é fundamental aí, essa arrecadação desse lixo, né? Porque tira o sossego das pessoas, é estranho, né? Esse cheiro aí horrível, né? E a cidade fica linda, fica bonita, né? Se tirar tudo, com certeza. Em nota, o ex-secretário de Obras de Castanhal informou que os trabalhos de limpeza da cidade foram mantidos até o fim do ano e que foi pedido a prorrogação ou renovação do credenciamento de todos os coletores de lixo da gestão ao novo secretariado. Segundo o ex-secretário, foi publicado no Diário Oficial do município a informação de pagamento às empresas que prestavam o serviço na cidade. Em Altamira, no sudoeste do estado, a coleta de lixo e o abastecimento de água também estão entre as prioridades da nova gestão municipal. Um mutirão de limpeza começou na cidade. A orla do Rio Xingu foi o local escolhido para o início dos trabalhos. O principal ponto turístico da cidade amanheceu assim, com uma grande quantidade de lixo espalhada. Mesmo com lixeiras, em vários pontos havia copos e garrafas jogados na grama. Uma imagem que se repete por outros lugares de Altamira. Uma frota com dezenas de veículos e máquinas cedidos por voluntários está sendo usada no trabalho. A medida foi a primeira ação da administração do novo prefeito de Altamira,
Loredan Melo. Segundo ele, o município tem pouco maquinário em funcionamento e por isso foi necessário pedir a ajuda de parceiros. Faremos esse trabalho, como eu disse, concomitante com maquinário próprio, com maquinário alugado, emergencial, mas é nossa intenção também contratar os servidores diretamente, de forma emergencial, que com isso nós vamos trazer o princípio da economicidade, que é um dos princípios da administração pública. O mutirão de limpeza deverá acontecer primeiramente na área do centro de Altamira, para a retirada de lixo doméstico e de entulhos acumulados. Mas a ação deverá se estender aos 43 bairros da cidade durante um mês. Outra medida emergencial anunciada pela nova gestão foi a compra de caminhões-pipas para ajudar a levar água aos bairros que estão desabastecidos. Atualmente, existem apenas 4 veículos disponíveis para fazer a distribuição, o que não é suficiente para suprir a necessidade dos moradores, que não recebem água nas torneiras. Eu, de imediato, vou falar com o meu corpo jurídico para contratarmos emergencialmente pelo menos mais 6 carros-pipas e de imediato fazer o diagnóstico correto. Nós precisamos ir na causa do problema. No mês passado, nossa equipe mostrou o drama das famílias que moram no bairro Jatobá e convivem com desabastecimento frequente. Mesmo quando a água chega na tubulação, não tem força para encher as caixas d'água da comunidade. Os moradores chegaram a fazer protestos, pedindo uma solução para o problema. Quando vem a água, vem de péssima qualidade. Eu sou uma, porque quando a água vem, que eu vou tomar banho, o meu corpo fica todo pinicando. É preciso oferecer mesmo uma água de qualidade para a população e a gente percebe aí que o problema do lixo afeta várias cidades daqui do estado. E fica a expectativa de que essas ações se mantenham ao longo de todo o mandato, que não sejam apenas pontuais e que aí a qualidade de vida chegue a vários municípios. Olha, o homem morreu ao receber uma descarga elétrica. O acidente foi hoje no município de Baião, na região do Baixo Tocantins. Alessandro Lucas Barroso estava próximo a um transformador neste trecho aí da estrada do Maracanã quando foi atingido pela corrente elétrica de alta voltagem. A delegacia de Baião investiga as causas do acidente. Além da perícia, testemunhas estão sendo ouvidas. De acordo com a Equatorial Pará, informações preliminares indicam que a vítima realizou uma intervenção indevida na rede elétrica. A concessionária lamentou o ocorrido e disse que presta suporte às investigações. Um operário ficou preso depois de parte do solo da Avenida Tamandaré, em Belém, ceder. Funcionários registraram a tentativa de resgate. A imagem mostra o operário preso, com a terra até a cintura. Ele não conseguia se mover, mesmo com todo o esforço e a ajuda dos colegas. A lateral do buraco, escavado neste trecho da Avenida Tamandaré, cedeu. De acordo com testemunhas, o trabalhador teria percebido quando o aterro começou a deslizar. Só não cobriu ele porque ele se levantou, mano. O solo encharcado prejudicou o trabalho de resgate. Com todo o cuidado, a terra só começou a ser removida com a ajuda desta retroescavadeira. Por causa do acidente, os serviços no trecho foram interrompidos hoje. O trabalho na Avenida Tamandaré faz parte das obras de preparação da capital para a COP30. Na área serão executados 2,5 km de pavimentação, drenagem, paisagismo, além da construção de uma subestação com comportas para controlar o fluxo da maré no canal. O valor total está orçado em mais de 154 milhões de reais. A Secretaria Estadual de Obras informou que a execução do serviço é de responsabilidade do consórcio contratado. Bem, nós procuramos o consórcio Tamandaré, mas ainda aguardamos uma resposta sobre as causas do acidente e sobre o estado de saúde desse operário. Foram enterradas hoje em Tucuruí mãe e filha vítimas do desabamento da ponte que liga os estados do Maranhão e Tocantins. O sepultamento ocorreu no cemitério público do município, que fica no sudeste do Pará, onde as vítimas moravam. Elas foram as últimas vítimas paraenses retiradas 10 dias depois do colapso da ponte no Rio Tocantins.
A enfermeira Cássia de Souza Tavares, de 34 anos, e a filha Cecília Tavares Rodrigues, de 3 anos, e o marido tinham saído de Tucuruí, no sudeste do estado, para passar o Natal com a família no Maranhão. O marido, Jairo Silva Rodrigues, foi o único sobrevivente da tragédia. Ele estava no banco de trás, alimentando a filha, e foi arremessado do carro no momento do desabamento da ponte, no dia 22 de dezembro. E a gente conta sempre com a sua participação. Dê a sua opinião sobre as notícias que você acompanha aqui no JL2. Caso você ainda não saiba, é bem fácil. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code que está aí na tela ou cadastrar na agenda do seu telefone o nosso WhatsApp, o 999430001. Aí é só mandar a sua mensagem que logo mais ela pode ser lida no nosso telão. A seguir, o registro de uma morte por Covid-19 em Belém acende o alerta para os baixos índices de vacinação contra as doenças respiratórias. Agora são 7h17. Aqui temos imagens ao vivo da Avenida Nazaré, em Belém. Sexta-feira ainda, né? Estamos vendo esses dias, logo após o Réveillon. Trânsito ainda tranquilo, apesar de estar movimentado nesse trecho. Volto já. Com a chegada do período chuvoso, aumentam os casos de infecções respiratórias. No dia 1º de janeiro, uma morte foi registrada por Covid-19 em Belém. Além disso, tem uma outra situação alarmante que preocupa. Estão baixos os índices de vacinação dos grupos prioritários. A mãe de Maria das Neves, Iná dos Santos Palha, deu entrada no hospital no dia 23 de dezembro para tratar um caso de infecção intestinal. Foram 5 dias de tratamento na UTI. Depois veio o diagnóstico de Covid. Transferiram ela para o leito, enfermaria, né? E quando então chegou lá, ela já adquiriu, como ela já tinha problema de pulmão, coração, ela era portadora de Parkinson, entendeu? Ela pegou uma infecção no pulmão. No último exame que ela fez, testou Covid. Aos 87 anos de idade, ela não resistiu à doença. Morreu no dia 1º de janeiro. Para mim, ela pegou a Covid no hospital. A Covid foi muito rápido, entendeu? Aí, no caso, a minha mãe faleceu da Covid. O caso acende um sinal de alerta para possíveis novas infecções pela doença e revela a necessidade de manter em dia a imunização contra a Covid-19. Segundo dados do DataSUS, até o momento o Pará tem 71,70% de cobertura vacinal contra o vírus. Boa notícia é que a Covid não causa mais aquela forma grave, né? É claro que alguns grupos populacionais, grupos que são chamados de prioritários ainda, são os pacientes, as pessoas que podem agravar. Essas, sim, devem ser vacinadas anualmente. Neste período mais chuvoso do ano, o risco de infecções por influenza também é grande, mas a imunização vai no sentido contrário. Em torno de 38% da população paraense está vacinada contra a gripe. A cobertura vacinal é registrada principalmente entre os grupos prioritários. Entre as crianças, o índice de vacinação chega a 46,38%. Entre os povos indígenas, a 37,75%. Os idosos correspondem a 31,48% dos vacinados e as puérperas a 21,3%. Pela atual cobertura vacinal no Pará, a adesão no estado ainda é considerada baixa. O vírus ele muda muito a estrutura dele. E quando ele muda, ele é capaz de causar novas infecções, mesmo naquelas pessoas que tomaram uma dose de vacina há muito tempo atrás. Para quem perdeu a mãe, vai ficar a saudade. Minha mãe era uma mulher maravilhosa, alegre, entendeu? Mesmo com as dificuldades dela estar acamada, mas ela nunca foi uma mulher de estar se reclamando. Ela era uma pessoa muito dócil, entendeu? Era uma pessoa muito amável, muito querida. Quem conhece a dor dessas perdas, a gente está bem vivo ainda na memória, né? O que ocorreu durante a pandemia. Por isso é muito importante se proteger, se vacinar. Então procure os postos de saúde. A vacina está disponível para que você possa se proteger e assim também você possa proteger quem você ama. E olha, se você está querendo se preparar para o vestibular, a grana está curta, então o G1 Pará tem uma dica aqui para você. Dá só uma olhada, olha, pré-vestibular
gratuito. Palavra importante. Na UFPA abre inscrições para estudantes na Grande Belém. E aqui, olha só, a gente tem as informações. O projeto Universidade Aberta, PUA, abre na próxima segunda-feira, no dia 6, as inscrições para o curso pré-vestibular gratuito aos estudantes da Grande Belém que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio esse ano. Aqui abaixo a gente tem todas as informações de como se inscrever. Os interessados que desejarem realizar a inscrição no cursinho pré-vestibular podem acessar aqui o link. Está aqui, ó, para você poder fazer o preenchimento com todas as informações aqui, mais detalhes sobre a inscrição, inclusive o dia da prova de seleção, um teste que vai ser feito. Belém vai sediar o maior evento sobre o clima em novembro deste ano. E entre os temas que serão debatidos e negociados estão os créditos de carbono. Mas o que é isso, né? Você vai ver agora uma reportagem especial que explica melhor o assunto. Entre secas e trovoadas, os novos tempos colocaram a agricultura no foco das atenções, mas também numa encruzilhada. Por um lado, tendência de crescimento. Segundo as Nações Unidas, a produção agrícola tem que crescer 60% nos próximos 25 anos para dar conta de alimentar todo mundo. Por outro, essa indústria a céu aberto é a que mais sofre e deve continuar sofrendo com as mudanças climáticas. Dados e notícias já apontam que, como ela é feita hoje, a agricultura não tem vida longa. É impossível a gente falar de agronegócio sem falar de clima, né? Então a gente tem dois grandes desafios para os próximos anos. Mudança climática, obviamente, e também a segurança alimentar. Então é impossível a gente falar desses dois grandes desafios sem falar de agro, né? E hoje a gente está falando de mais de quase 30% do PIB, né? E o clima influencia diretamente a produção. Mas tem saída? Claro que tem. Uma delas é a chamada agricultura regenerativa, que em vez de gastar, recupera o lugar onde é feita. Na prática, compostagem, controle biológico de pragas, proteção das nascentes, uso de energia renovável. Mas isso requer mudança de atitude e quem paga? O Henrique vive procurando. De um lado temos empreendedores, empresas querendo captar recurso para crescer o seu negócio que está iniciando por agora. E de outro lado nós temos investidores querendo investir em negócios com alto potencial de crescimento, não sabem como e também precisa fazer uma diligência antes de investir, né? É aí que entra o nosso papel de fazer uma curadoria e unir a ponta de quem quer captar com quem quer investir. Resultado, essa história de ecologia entrou na conta bancária e engordou o saldo de quem planta de forma mais sustentável. A empresa já captou 32 milhões de reais de 400 investidores que já financiam 8 projetos de agricultura e de clima em lavouras de café, cana, soja e milho. Um dos projetos de 2025 é para o plantio de árvores. Recentemente nós captamos 1.100.000 para uma startup de clima, que empresas voluntariamente fazem um plantio de árvores em sistemas agroflorestais, ou seja, isso é o que a gente chama de mercado voluntário de carbono, né? Então eu estou pagando uma empresa para intermediar o plantio com um pequeno agricultor e mapeando esse plantio, vendo se realmente está acontecendo. Mas por que a árvore alivia o clima? Isso tem a ver com o ciclo do carbono, que sempre girou na natureza, mas que agora está, digamos, turbinado. Funciona assim. Tudo que a gente faz e produz mexe com a quantidade de gás carbônico na natureza. Indústria, chaminé, carro, agricultura, pecuária. Isso todo mundo já ouviu. É a famosa emissão de CO2, que ajuda a reter o calor na atmosfera. Por conta da ação humana, isso aumentou demais e vem acelerando o aquecimento global, que, entre outros desequilíbrios, causa ainda a bendita mudança climática. Não tão bendita assim. Resumo, o que a gente faz esquenta o planeta.
Só que algumas atividades esquentam mais que as outras, como queimar combustível fóssil. Por isso, do outro lado, ações que resgatam o CO2 da atmosfera, como plantar árvores, ou que reduzem a emissão de gases, como usar energia limpa, solar, do vento e até etanol, ajudam a limpar a atmosfera. Isto é o que se chama de descarbonizar. É uma grande oportunidade que o Brasil tem de também poder vender, por exemplo, créditos de carbono, de restauração florestal, porque a gente tem um país muito grande, com um potencial grande para reflorestamento, que a gente possa também se beneficiar economicamente. Podemos produzir os nossos produtos que têm uma baixa pegada de energia, de gás de efeito estufa na nossa matriz elétrica. Podemos também produzir produtos com uma baixa pegada de carbono e vender esses produtos com esse diferencial. Aos poucos, o mundo começa a premiar quem descarboniza. Isso é o que se chama mercado de carbono. A empresa do Lucas ajuda quem quer faturar com ele. Descarbonizar é trazer a consciência para as suas emissões e neutralizá-las, a ponto de você conseguir chegar no 0 a 0 dentro daquilo que você impactou de negativo dentro do meio ambiente. Trocando em miúdos, o mercado de carbono exige que a produção não passe o carro à frente da sustentabilidade. O jogo é o mesmo, a recompensa é que mudou. Um produtor, por exemplo, que para produzir 1 litro de leite gaste menos energia e óleo diesel, vai ganhar uma marquinha positiva. A diferença é que agora ele não ganha só pontos, ganha dinheiro. Inclusive, o Lucas explica que não é loteria. É um projeto que precisa ser feito com muita responsabilidade ambiental e a gente precisa provar que esse impacto ambiental ele existiu. Que ele de fato está cumprindo com as metodologias tanto de remoção quanto de estoque de carbono. Tem gente que não sabe disso ainda? Tem, muita gente que não sabe disso ainda, infelizmente. E quem já descobriu? Está lucrando. Está lucrando e está crescendo, porque as oportunidades de lucrar com o mercado de carbono, elas são diversas. Quem paga? Os compradores, principalmente os compradores europeus. Devido ao Acordo Verde, se permaneceu muito estruturado dentro da Europa, até mesmo dentro dos Estados Unidos. Zera ele. Mas tem exemplo concreto, quer dizer, verde? Tem sim. Vamos para Altinópolis. Árvores estão compensando a atividade humana. Neste prédio, cafeicultores organizaram um concurso de cafés especiais, que deu super certo. E o sucesso começou a decolar depois que o Lucas propôs uma novidade. A gente já vinha estudando alguma coisa sobre a descarbonização, aí o Rodrigo, que é o meu sócio, tinha o Lucas da Folha de Louro seguiu no escritório dele, apresentou um projeto que a gente, a primeiro momento, a gente achou bem difícil, bem complexo. Aí a gente entrou em comum acordo e resolvemos contar com a assessoria do Lucas para direcionar a gente nesse projeto. E a gente foi muito bem sucedido nele, com certeza. A gente teve uma experiência incrível aí. A administração da cidade entrou na história e a ação plantou mudas numa área pública. Estava degradada, logo vai ser um bosque para todo mundo usar. E aí fica assim, ó, na continha de 1 mais 1, o resultado foi a multiplicação dos benefícios, inclusive de dinheiro. Se a descarbonização é o fermento para o negócio, novas mudinhas como estas já estão na receita para o próximo concurso. O evento já tem data marcada, inclusive, ficou para o mês de setembro novamente, que já ficou uma pós-colheita, né, que é onde todos os produtores rurais trabalham, faz as suas plantações, as suas colheitas, e depois a intenção do evento é reunir produtores e fornecedores para ver o que a gente pode fazer de melhor para o próximo ano. O impacto social que isso causa no longo prazo é gigantesco. Você tem melhoria na qualidade do ar, então as pessoas respiram um ar mais puro, consequentemente elas gastam menos com hospitais, a prefeitura acaba gastando menos com o hospital. Então essa consequência, uma vai levando a outra e traz esse conjunto de qualidade para o meio ambiente, para as pessoas. A regulamentação dos créditos de carbono está sendo discutida em várias esferas e vai ser um dos assuntos da COP30, que vai ser realizada daqui a menos de 11 meses
aqui em Belém. E vejo depois do intervalo a estreia com derrota de Capitão Poço e Tuna na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora são 7h32. Vamos dar uma olhada aqui no trânsito na capital. Olha como é que está aqui a BR-316 em Ananindeua. Tá chovendo, o pessoal se abrigando aqui, aquele velho problema, né, da falta de parada de ônibus e o trânsito ali, ó, correndo. Voltamos já. Estamos de volta para mostrar que a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado anunciaram hoje ações conjuntas para a capital em várias áreas. Entre elas, o saneamento, a mobilidade e a preparação para a Conferência do Clima da ONU, que vai ser realizada em novembro, na capital. Um dos principais pontos da reunião entre o governo do estado e a Prefeitura de Belém foi a COP30. Foi anunciada a expansão unificada para implantar um sistema de transporte público semelhante ao de Baku. Nós vamos discutir com o Conselho e com o Comitê Gestor da COP30, junto ao governo do estado, uma estratégia única. Nós não vamos falar uma linguagem e o governo do estado vai falar outra. Nós vamos falar a mesma linguagem. A Prefeitura estará coordenando o processo dos ônibus urbanos coletivos do dia a dia que cuidam da cidade, com, claro, o implemento populacional que virá para o evento, mas a estratégia é que nós possamos ter ônibus específicos para, em pontos localizados e divulgados, com destino COP e destinos turísticos específicos na cidade. Uma mudança estratégica para a ancoragem de navios que funcionarão como hotéis deve economizar cerca de 300 milhões de reais. Nós estamos concluindo a estratégia dos navios que estarão servindo de hospitalidade em Belém. No primeiro momento se discutiu a solução que seria nas docas, perfeito? No Parque da Cidade, no Porto Futuro 2. Isso custaria algo em torno de 250 a 300 milhões de reais de dragagem para que os navios pudessem ali estar ancorados. Nós estaremos adaptando a SOTAV para o receptivo deste público e nós teremos ônibus 24 horas que estarão ligando uma linha direta pelo BRT da Augusto Montenegro, pelo BRT da Almirante Barroso, numa linha expressa para quem estará hospedado no navio na SOTAV, vindo para o Parque da Cidade. Dentre os temas, os gestores municipal e estadual destacaram a mobilidade urbana de Belém e também o transporte público. Eles anunciaram a contratação de 600 novos ônibus para circular na capital paraense até abril deste ano. Estes ônibus estão chegando e devem ser entregues pelo prefeito em parceria com o governo do estado, muito provavelmente dentro da janela até fevereiro, para que estes ônibus estejam rodando. E, além disto, até o início do mês de abril, nós estaremos em operação o BRT metropolitano, que também estarão com próximo de 300 ônibus, todos com ar-condicionado e o Wi-Fi. O prefeito de Belém informou que já nos primeiros 100 dias de gestão será lançado um aplicativo em que os usuários do transporte coletivo poderão acompanhar o deslocamento dos ônibus e saberão os horários em que eles passarão nas paradas, que também serão revitalizadas. Dentro dos 100 dias também vamos preparar o edital de chamamento público para a exploração de propaganda nas paradas de ônibus para garantir que as paradas possam ser autossustentáveis e, ao mesmo tempo, passar conforto para a população. Sobre a inclusão da Polícia Militar para atuar também como agentes de trânsito, o governador esclareceu que os policiais estarão identificados e que ajudarão no ordenamento e organização pelas ruas de Belém. As fiscalizações em pontos estratégicos da cidade para que nós possamos, desde a verificação da regularização de um veículo e também fazer com que estas estratégias colaborem para que nós possamos prevenir o crime. Uma medida para amenizar a poluição visual da capital do Pará foi a redução da fiação exposta pela cidade. Vamos mandar à Câmara Municipal um projeto que já é realidade em outras capitais, que garantem também uma limpeza visual, preservando o nosso patrimônio histórico, os nossos grandes casarões centenários. Agora vamos falar de esporte. Ontem à noite, o Capitão Poço estreou com derrota na Copa São Paulo de Futebol Júnior.
O time paraense enfrentou o Criciúma na cidade de Bálsamo, interior paulista, e perdeu por 1-0. O gol da vitória do time catarinense foi marcado no finalzinho da partida. O segundo desafio do Capitão Poço na competição será domingo contra o Mirassol de São Paulo, também na cidade de Bálsamo. E hoje foi a vez da Tuna estrear na Copinha, mas a Lusa não conseguiu superar o Bandeirante e também começou com derrota. Na cidade de Brodowski, no interior de São Paulo, a Tuna Luso voltou a jogar pela Copa São Paulo de Futebol Júnior após 25 anos. E contra o Bandeirante, os donos da casa abriram o placar. Richard recebeu o passe e mandou para o gol. 1-0. Minutos depois veio a reação cruzmaltina. Alê chegou primeiro na bola e sofreu pênalti. Com categoria, ele mesmo converteu. 1-1. Mas no segundo tempo, quem teve um pênalti a favor foi o Bandeirante. Fernandes foi para a bola e colocou a equipe paulista de novo na frente. A Tuna ainda teve algumas boas chances ao longo do jogo, mas parou nas boas defesas do goleiro Túlio. Final de jogo, Bandeirante 2, Tuna 1. O próximo jogo do time paraense será na segunda-feira contra o Azuris do Paraná. E a gente vai seguir aqui acompanhando. Vamos dar uma olhada na sua participação aqui no JL2. O Everaldo Pinheiro, muito triste ver mãe e filha perderem suas vidas de forma trágica e que poderia ser evitado se os responsáveis fizessem vistorias periódicas nas pontes. Everaldo lá do Bengui. Muito triste essa tragédia, né? Que acende o alerta sobre a importância de avaliar, verificar essas estruturas periodicamente. Caio Carvalho de Altamira, os municípios brasileiros, em troca de prefeito, esquecem que a gestão pública não pode parar. No entanto, o que se vê são prefeitos que deixam seus cargos com grande descaso nos serviços essenciais. E, Caio, essa sequência, nessa troca aí de administradores sempre foi um grande problema, né, em várias esferas, estadual, federal. Suzeli Trindade, boa noite. Muito triste esses acidentes com descargas elétricas, que as pessoas se conscientizem dos riscos que se põem e a si mesmo como outras pessoas. Suzeli Trindade, do Acará, está se referindo sobre a morte registrada lá em Baião, infelizmente por causa de uma descarga elétrica. O JL2 de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se ver amanhã. Até lá.